Sou Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor. Bom, pessoal, eu vou chamar mais uma pessoa aqui para bater um papo, um grande amigo, Paulo Igor. Fábio, tudo bem? Tudo bem, cara? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Pô, cara, é um prazerzão, muito obrigado. Fiquei muito feliz aí pelo convite. Uma honra estar aqui nesse aniversário. Pô, porque acompanhar desde o nascimento, participar do primeiro ano de aniversário, tudo é muito legal, né? Ver o crescimento, como a extensão que isso tudo pegou, foi muito legal mesmo. A gente até fez, né, Paulo, alguns mêsários, né? Exatamente. Lá na estação, né? Até presenciais, exatamente. Vou fazer ainda um aí. Muito bom, bacana. Paulo. Muito bom. Bom, o Paulo Igor, né? A gente já é amigo de longas datas aí, ainda de Belém, comunidade Itaçafo, para quem acompanha. E eu até trouxe o Paulo aqui, porque o Paulo ele teve num momento muito importante do PBB. Inclusive, né, Paulo, no momento que a gente foi até validar o Canvas, né? Conta um pouco aí dessa história. Foi bom, porque eu lembro bem que a gente ia trabalhar, e eu ia até de carona contigo na época, lembra? Sim, e a gente já ia trocando ideia no carro, né, sobre as coisas que tu estava lendo, descobrindo e que tu ia experimentar. Aí, pô, a gente ia fazer até um projeto, eu acho que com a Marinha, não era? Com a Marinha, isso mesmo. A gente foi fazer um projeto com a Marinha, aí eu lembro até hoje que quando a gente chegou lá no comando, sei lá como é que chama lá o local, aí levamos os papéis para colar na parede, a primeira coisa que a gente ouviu olha, não pode colar nada na parede. Não pode fazer nada de colar, nada disso. Aí lá vai a gente escrever as coisas, né? Tudo na mão, até que a gente convenceu eles de saírem do quartel, lá do comando, onde era, que aí sim a gente conseguiu usar a parede para poder sinalizar para eles como era, organizar e transformar um negócio mais colaborativo. E eu lembro até hoje também que foi um soldado, alguém, eu não sei as patentes, como é que funciona, né? E foi o outro que era mais, sei lá, o comandante e o soldado, vamos colocar assim, né? Sim. E o comandante, não, eu não vou ficar aqui, só quero prestar atenção, para mostrar quanto o PBB traz essa questão da colaboração, né? E aí o soldado que estava lá, pontuando e não sei o quê, e o comandante lá, só olhando. Isso durou acho que uns 10 minutos. Eu lembro que tem uma foto, eu preciso recuperar essa foto. 10 minutos depois, a gente na sessão lá, colocando, ordenando, falando do fluxo e tudo, aí o comandante já estava em pé. Depois a gente tirou foto com ele lá na parede, tirando o post-it, colocando, não, isso aqui não é aqui, isso aqui é aqui, vamos pontuar com isso, vamos alinhar o objetivo aqui. Falei, olha aí, quem não ia fazer nada, só ia observar, né? Então, essa colaboração que o PBB traz, assim, é muito legal e uma coisa que a gente experimenta muito aqui na Adopter Labs, né, com os clientes e toda vez que vai para esse processo, é aquela surpresa no final do trabalho, digamos assim, que é eles terem uma ideia do que eles querem fazer, mas durante o processo todo de construir e ouvindo as colaborações, um falando um pouco para o outro, principalmente na hora do Steps Map, que a gente vai colocando ideias e tudo, e sai aquele backlog, depois sai a priorização, muitos chegam a falar assim, cara, eu tinha uma ideia, mas não era exatamente como está aí. Do jeito que está muito legal. A gente terminou uma hoje, que foi bem bacana, porque esse cliente chegou meio que com o mock-up montado. Então, olha, é isso aqui que eu quero fazer. Sim, como a gente costuma dizer, isso, com a solução pronta. Como a gente costuma dizer aqui na Adopter Labs, a gente precisa se apaixonar pelo problema, não pela solução. Sim. Então, a gente vai descobrindo a solução, a gente tem que aprender por ela, né? E o PBB é uma ferramenta fantástica para iniciar esse processo. E aí esse cliente já trouxe, a gente falou, não, a gente vai fazer um processo aqui com vocês, vamos mapear desde a visão, entrar ali, personas, feature e tudo, para vocês entenderem, para a gente entender melhor, e eu costumo convencer eles falando assim, não é para vocês, porque vocês já sabem qual é a solução que querem construir, é para a gente que a gente quer aprender sobre a solução que vocês estão trazendo. Aí ele, não, beleza, então vamos fazer o processo. A gente faz o processo, quando chega no final, aí nesse que a gente fez, a gente mostrou o final, que a gente faz a priorização e mostra, olha, desse mockup, desse MVP que vocês tinham trazido como solução, dá para a gente experimentar muita coisa antes com uma coisa muito menor e muito mais rápido. Que é uma coisa que a Andrea estava comentando, né? Sim, conseguir
trazer uma visão melhor de validação ali do que eu preciso de um backlog mais enxuto e efetivo, né? Para a gente chegar lá e, ó, isso aqui eu consigo levar logo, validar, trazer um feedback, melhorar e rodar ciclicamente o PBB de novo, e ir refinando ali continuamente o trabalho. E aí, pô, é fantástico. Eu lembro dessa época da Marinha e também num outro projeto em seguida, então, que tu enrolava o backlog e levava debaixo do braço. O Canvas, enrolava o Canvas, aí vamos trabalhar, aí sentava, aí chamava lá o Felipe, sentava do teu lado e abria o Canvas, ó, a gente vai fazer agora esses itens aqui, aí conversava, fazia, acabou o trabalho, enrolava, levava debaixo do braço e ia embora de novo. Eu sempre andava com o Canvas na mochila, no presencial, bem antes disso, né, Paulo? Mas, Paulo, acho que um ponto importante que tu trouxeste aqui é esse de colaboração do PBB. Tá? Eu admiro muito o Paulo, que o Paulo ainda é um técnico e eu creio que o Paulo vai se manter ainda mão na massa por muito tempo, pelo perfil que eu conheço. Às vezes me tiram, mas eu volto. Volta, né? Mas não pode perder essa essência não, Paulo. E o Paulo também ele consegue passear rapidamente no nível estratégico, assim, de uma forma, acho que é um dos profissionais mais completos que a gente tem hoje, assim. E eu admiro muito o Paulo por isso. E um ponto que o Paulo trouxe aqui, que eu acho que é muito importante do PBB, que é a colaboração. Tá? E um ponto, Paulo, que sempre eu falo, o PBB ele traz o time de volta para essa discussão. Tá? Eu acho que tu, como dev aí, que nunca tira a mão da massa, apesar de ir muito para o estratégico, está conduzindo uma empresa, mas tu sabe muito bem disso, né? Trazer o time de novo para essa discussão. Acho que por algum momento a gente vai assim, afastando o time desse processo. E aí, às vezes, a própria comunidade, né, o Paulo citou isso aqui, né? Às vezes, muitos PMs estão ali, querem até anular a palavra backlog, porque muitas vezes um framework, como o Scrum apresentou, mas, cara, já pegou, é isso aí. Eu acho que a gente fica com esse termo, com esse nome Quartefato ainda por um bom tempo, até vir um outro nome aí, mas acho que a forma de trabalho vai continuar. Mas acho que o ponto é esse, o PBB ele traz o time de volta. E aí, como eu costumo dizer, o guia do Scrum fala que o dono do backlog é o PO. O PM tem uma visão mais estratégica. É isso mesmo. Mas, para mim, sempre quem vai ser o dono do backlog é o time. Porque o backlog vai dar o direcionamento ao trabalho do time. É o time que vai consumir o backlog. Então, esse ponto da colaboração do time é trazer de volta, né, Paulo? E acho que é isso, tá? E essa é a minha surpresa, né? Uma coisa que eu noto muito, por exemplo, o livro está numa categoria, ele chega primeiro, aí eu fico vendo os livros que ficam em segundo, e terceiro, quarto, é só livro de programação. Eu disse, mas por que tá aqui, cara? Né? Mas esse é o ponto. O dev, né, quem está no time, no dia a dia ali, gosta do PBB, porque trouxe de volta para essa discussão, né? E ficava muito preso esse trabalho para o PO, para o PM. Quando abriu, esse exemplo que tu carregava debaixo do braço, o backlog é um exemplo claro, porque o próprio desenvolvedor, ele olha aquele backlog, ele consegue ver a representação que aqueles itens nada mais são que o caminho para ele alcançar um objetivo. E é uma das coisas que eu acho fantásticas, a gente sempre alinhar os times pelo objetivo. E é muito legal começar o PBB falando de problema e expectativa, porque a gente está tentando alcançar um objetivo. O PBI, os itens que estão lá no backlog, durante o desenvolvimento, como são ciclos de aprendizado, podem mudar ainda. Aqui a gente tem uma ideia inicial, mas as coisas ainda podem mudar, a gente pode descobrir coisas durante as iterações, por isso que a gente faz várias iterações para a gente ir aprendendo, não é isso? Então, ele vai acontecer isso. Mas uma coisa que o PBB ele já faz o alinhamento e que ajuda muito o time também fazer essa reflexão durante o desenvolvimento, a gente está focado no objetivo. O que isso está me ajudando em termos de expectativa, em alcançar em termos de expectativa? Não fica orientando o time por história, não orienta o time por tarefa, orienta o time por um objetivo a ser alcançado, uma visão a ser alcançada. E esse alinhamento todo que o PB faz e vai refinando e vai fazendo várias e várias vezes, ajuda a gente sempre ter a visão bem clara. E aí todo mundo seguir esse caminho de por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer alcançar esse objetivo. É isso que a gente quer validar, é essa expectativa que a gente quer entregar. E não, essa história que eu quero entregar. Não, a história é só um passo para a gente conseguir alcançar aquilo. Então, a gente fica numa orientação muito mais, com um nível mais alto, digamos assim, para todo mundo, para o time inteiro, né? Isso é muito bom mesmo. Sim. Pô, Paulo, o papo está muito bom, a gente está indo para o final aqui.
Mas assim, Paulo, hoje o PBB faz parte até da Adopter Labs, né? A gente está no processo... O Adopter Labs, o processo inicial, a gente sempre, principalmente produtos que chegam como a ideia ainda ou o problema, a gente começa sempre pelo processo ali do Inception, PBB, alguns que são projetos que já existem, alguma coisa, a gente já faz a reflexão também no PBB, para poder mapear tudo, deixar bem alinhado, a gente conhecer quem são as pessoas, quais são os objetivos, que problema eu quero resolver. É aquela história, né? Muitos chegam com a gente falando assim, eu quero isso aqui, ó, constrói isso para mim. Mas eu não quero só construir uma solução, eu quero resolver um problema. E para isso a gente precisa entender mais o problema. E aí o PBB é uma ferramenta excepcional para a gente aprender e é o que a gente utiliza aqui na Adopter Labs no fluxo para desenvolver e entregar os softwares que a gente entrega aí no mercado. Muito obrigado aí, viu? E, Paulo, eu sempre te peço, né? Eu não sei se tu já encontrou. O Paulo, ele bateu a foto lá dos marinheiros, né? Teve uma hora que a gente saiu do Canvas, aí os marinheiros tomaram conta. A gente falou, aí o Paulo bateu uma foto e assim, ali a gente falou, pô, esse Canvas vai ser um sucesso. Cara, tem foto, Paulo. Tem algum lugar, algum backup eu vou procurar, que eu vou achar essa foto. Eu vou achar as duas, que é o comandante atrás da mesa, que ele não ia colaborar, e depois ele lá na parede, apontando que tem essas duas fotos lá. Muito bom, muito bom. Pô, Paulo, valeu, beleza, cara. Gente. Valeu por estar. Valeu, gente. Uma boa noite. Muito obrigado pelo convite, cara. Parabéns pelo sucesso, parabéns pelo PBB valeu, e vida longa ao PBB. Obrigado. Valeu, grande abraço, viu, Paulo? Bom, eu vou chamar agora aqui o Guilherme, presenteou aí. Então, Guilherme, fala mais aí, quem é você e a sua experiência aí com o PBB. Compartilha com a gente. Legal, muito boa noite aí, pessoal. Tamo junto. E não tem como estar diante dessa turma, né, dessa dupla aí, não tá agradecido, né, o Fábio, o Paulo, toda a equipe dele aí, sempre contribuindo muito para a comunidade. E apesar de ser recente, né, meu contato com o PBB, o pessoal lembrou da época, né, de 2010 aí, e é uma época que me remete também a uma vivência, assim, de um ambiente que o livro transparece ser dentro de uma empresa um pouco menor, mais familiar, e tinha aquela figura, né, do desenvolvedor que colaborativamente, né, se envolveu com o backlog, com o usuário, e isso foi que chamou bastante a minha atenção, né, porque essas pequenas empresas hoje, né, muitas delas, elas se tornaram grandes empresas e com certeza o PBB está aí para tirar toda aquela organização que aquela pessoa tinha, né, que é o nosso ilustre aí, que se transformou nessa ferramenta incrível e tem sido muito útil aí para nós, né, então só agradecimento aí para vocês. Foi justamente aí, Guilherme, que o PBB nasceu ali no início de 2010. Apesar de já ter ali 10 anos do Manifesto Ágil, tudo, mas o mato ainda era muito alto, né? Então, eu costumo dizer que é a primeira frase do Manifesto Ágil, né? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software. E, de fato, né, a gente teve uma década ali, no início de 2010, a segunda onda ali da agilidade, a gente começou, né, a começar a cortar esse mato, e não só o PBB, né, mas tem muita coisa aqui no Brasil, tem o PBB, tem a própria Inception aqui do Paulo Caroli, tem o Fluxo Unificado, tem Learn 3.0, tem o Agile Coach DNA, então tem muita coisa que está nascendo aqui. Eu acho que o nosso próprio cenário, né? O Brasil é muito complexo, né? Exatamente. Então isso ajuda a emergir muita coisa boa aqui do Brasil, e a gente acaba exportando também. Tá? Então, acho que a gente deve estar com um mês que a gente lançou o livro do PBB em inglês. Então, a gente lançou e ficou uma semana como o livro lá mais vendido dos livros lançado na Amazon, né, americana. Então, pô, mas você vê como, né, tem muita gente, a gente consegue exportar e muita gente valorizando o que sai daqui, né? Sensacional. O que eu acho incrível, né, e o que a comunidade já vinha trazendo, né, que tinha uma geração muito grande de valor, é a gestão visual, né? E o fluxo, né, linear de todos os passos do PBB, né, que na minha experiência é o que tem ajudado muito, até o Canvas, né, todo o material ali que muito bem elaborado, né, disponível no site e tal. Toda essa gestão visual, né, e a dependência de uma etapa com a outra, e como que você consegue relacionar, né, a compreensão tanto do que o time mesmo consegue enxergar o estado atual dele, e aonde até, né, no final, na elaboração de uma história, aquilo foi impactado, né. O pessoal estava falando de continuous, né, de iteração,
E eu estou numa etapa em que está acontecendo justamente isso, né? Eu não uso Scrum hoje, no contexto que eu estou trabalhando, mas eu uso Kanban, e eu sou uma prova de que, o PBB ele é completamente adaptado a qualquer outro método ou framework, né? E pensando em upstream, eu consigo hoje fazer um desenho de um fluxo em que cada etapa, né, em determinado acordo, independente da ferramenta que eu esteja usando para controlar o fluxo, eu consigo determinar, né, em conjunto com a equipe, os acordos que a gente vai ter para cada uma das etapas. Então, sei lá, a gente vai fazer um discovery, um research, beleza, a gente vai descobrir quais são as personas, a gente vai atualizar nossas personas. À medida que as nossas funcionalidades, né, os incrementos foram acontecendo, as nossas personas foram mudando, e a gente sempre vai lá e faz esse refresh no nosso canvas. Então, acho que o poder, né, do PBB, né, essa geração, essa atualização, o poder dele se tornar adaptado, né, adaptável a qualquer método ou framework, é sensacional e gera muito valor até para pessoas que, de repente, não teve muito contato com a ideação, né, talvez até com o Lean, com o MVP, e ele facilita, né? Não é à toa que o Paulo, em 2017, enxergou, né, e falou, vamos conectar porque a gente vai acertar carta na mão que vai dar tudo certo, entendeu? Eu estou vivendo isso, eu posso confirmar que isso é uma verdade. Bom. Guilherme, e você trouxe agora também uma visão muito boa, né? O PBB não é só para Scrum, né? Se encaixa muito bem com Kanban e qualquer outro processo. Eu acho que, apesar, o livro fala de Scrum, a gente nem abordou nada sobre fluxo, sobre Kanban, porque até para dar um crédito, um respeito ao próprio Scrum que apresentou esse termo, esse artefato, né? Chamado backlog, que hoje se tornou universal, né? Como você mesmo falou, eu posso usar com o Scrum, posso usar Kanban é um fluxo, precisa de um backlog. Né? Então, eu posso usar com qualquer outra forma de trabalho, tá? E eu costumo dizer, se você for numa casa hoje, é capaz de você ver um backlog na porta da geladeira. Exato. E é engraçado como você conhece o PBB e você sempre usa ele, né? Até no dia a dia. Peraí, quem que vai usar isso daqui, né? Recentemente a gente viu um episódio, né, de um treinador famoso com uma marca de isotônico famosa, e aí na hora veio na minha cabeça o PBB. Eu falei, caramba, como que as pessoas não pensaram ainda que existe um grupo ali de pessoas que utilizam aquele produto também, né? A gente fala muito de desenvolvimento de software, né, mas essa realidade eu acho que ela transpõe, né? Ela vai para o desenvolvimento de produtos, matérias, né? Outras coisas, acho que é incrível. Esse ponto é importante também. O Carol até colocou aqui um produto brasileiro de Belém, PBB. E a Micaela está falando justamente isso, viu, Guilherme? Ela começou a usar o PBB para projetos que não são de software, né? Então, os projetos dela na área de saúde, né? E super funciona. E é justamente isso, tá? Acho que o PBB ele se encaixa muito bem para qualquer contexto, tá? Que você precisa de uma única fonte de trabalho, que é backlog. Com certeza. Né? Então, a ideia é justamente essa, né? Você pode apenas, como eu falo, né? Você apenas renomeia, adapta a nomenclatura ali, né? E aplica para qualquer contexto, né? Exato. Até uma vez a minha filha queria usar na escola e eu criei o PBB Kids. Aí onde tinha persona, a gente colocou lá pessoas. Onde tinha funcionalidade, nós colocamos atividades. E onde tinha os PBIs e os CPBIs tarefas. Tá? Só que eles iam tratar como tarefas. Então fica claro ali o formato que você vai organizar seu backlog, mas a dinâmica do PBB, a aplicação do método é a mesma. Tá? E aí eu queria deixar aqui, até pessoal, quem tiver com a Micaela aqui, tiver tendo experiências com PBB fora do contexto de produtos, de software, compartilhe com a gente quer começar a catalogar essas experiências até para compartilhar com as outras pessoas, tá? Não sei, né, Carol? Pode ser até um e-book aí lá na frente, né? Com essas experiências lá, PBB for all, né? Então, assim, para qualquer contexto, né? E a gente pode justamente começar a compartilhar. Então, manda um e-mail para a própria Carole, contato@carole.org, tá? Que a gente vai começar a compartilhar. Guilherme, nosso tempo está apertando aqui. Cara, mas muito obrigado por ter vindo, tá? Pô, obrigado pelo carinho com o PBB. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade. E tamo junto, vou acompanhar vocês sempre. Sempre muito conteúdo, muito embasado, muito bom.
quero ter a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente e aí legal. relatando cada vez mais aí o sucesso dos produtos, das ferramentas de vocês. Muito bom, muito bom. Não deixa de compartilhar aí nas redes aí com a gente a tua experiência com o PBB. Valeu, viu? Muito obrigado. Tamo junto. Obrigadão, valeu. É aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify e YouTube, e nas redes sociais. Ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho, de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor. Esse podcast não tem patrocinadores. Então, se você vem curtindo esse podcast e quer colaborar com a nossa equipe, vá em www.mepagaumcafé.com.br/Carole. Muito obrigado.